Muito bem, nós estamos de volta e antes da gente ir diretamente para a nossa sala de entrevistas, onde o Dr. Gogoni já está aqui conosco, nós vamos acompanhar um VT que fala sobre o tema da nossa entrevista, sobre as mudanças na tal Previdência. Muita coisa acontecendo, mas nós preparamos uma matéria antes. Vamos conferir. Atualmente, o valor da pensão por morte funciona da seguinte forma: se o segurado que morreu já era aposentado, o pensionista passa a receber o mesmo valor que era pago de aposentadoria. Porém, com a proposta de reforma da Previdência, a pensão seria de 60% do benefício, e não mais de 100%. Também existe a possibilidade do segurado não ser aposentado. Atualmente, o INSS calcula a média com os 80% maiores salários de contribuição desde julho de 1994 até a morte do segurado. Com a nova proposta, o cálculo será de 60% da média salarial de todos os salários desde julho de 1994, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos. E olha só, para falar mais sobre esse assunto, vamos então à nossa sala de entrevistas. Como de costume, toda segunda-feira a gente recebe aqui o nosso companheiro, o nosso parceiro de assuntos jurídicos, Dr. Antônio Carlos Gogoni, que dá o prazer aqui da sua visita. Como vai, Gogoni? Tudo bem? Muito bem. Um pouco entristecido com o passamento do colega de profissão de vocês, aí, o Boechat, que eu estimava muito como profissional, como pessoa, meus sentimentos à família. Nós também desejamos, na abertura do nosso jornal aqui, os sentimentos da família do Boechat e também do piloto, que também acabou falecendo no acidente. Uma nota muito triste mesmo, mas... Um ano pesado, né, Um ano pesado. Começou muito pesado, muito pesado. Mas enfim, vamos tocar a vida, com certeza, que é o que nos resta. Gogoni, a Previdência está aí na apresentação do projeto para a reforma. O presidente, segundo o vice-presidente, o general Mourão, o presidente tem intenção, assim que ele sair do hospital, se reunir com as forças, com as lideranças e com o presidente do Senado e o presidente também da Câmara, para ver se mais ou menos em agosto o texto já esteja totalmente aprovado. A gente, ao longo das nossas segundas-feiras, aqui a gente tem andado por esse tema, e o tema hoje é sobre aquela aposentadoria, as pensões reduziriam de 100% para 60%. A pensão já é um valor muito pequeno. Reduzir para 60% vai ficar totalmente inviável para quem fica. A vida do pensionista em si, ou do aposentado no Brasil, é uma piada. Pois é. Então, eu sou absolutamente contra que se diminua o que já é pequeno. Existem outras maneiras de mexer na Previdência, cuidar de uma forma um pouco mais cuidadosa. Humana, exatamente. Acurada, é o que eu ia dizer. Todavia, eu não acredito que passe esse tipo de... O Congresso não vai aceitar. Não acredito. Porque isso, inclusive, afeta a economia. Não tenha dúvida. A pessoa que ganha pouco já compra pouco. A pessoa que ganha menos ainda vai comprar menos ainda ou quase nada. Interessante que nós temos dados sobre aqueles empréstimos consignados. Os aposentados são os que mais fazem essa aquisição de empréstimo. A partir do momento que eles passam a receber menos e menos e menos, também vai acabar com isso. E são os que pagam melhor. Claro, entendeu? Porque é descontado, inclusive. Não, e outra, e nas suas obrigações em geral, as pessoas que têm uma renda diminuta são mais conscientes do que podem fazer ou que não podem fazer. E quando assumem uma despesa, são as pessoas que pagam mais corretamente. Você começou aqui a nossa entrevista falando sobre um ano pesado, coisas ruins acontecendo. Será que não falta um pouco de humanidade na cabeça e no coração desses políticos, nessa questão principalmente dos aposentados, enquanto alguns vão mantendo seus privilégios 100%, outros tantos vão morrer de fome daqui a alguns anos? Você veja o erro
crasso que a Câmara Federal cometeu. 2 parlamentares aqui da região receberam auxílio mudança. Sim. E foram reeleitos. Foram reeleitos. Não mudaram. Uhum. Entendeu? Então, R$37 mil cada um. Lembrando que eles recebem 2 vezes, uma para sair e uma para entrar. Uma para entrar, exatamente. Ele não saiu e não entrou. Então ele acumulou esses 2 benefícios. Eles tiveram bom senso em dizer, não sei, acredito que devam cumprir, que eles vão doar, entendeu? Para instituições filantrópicas, alguma coisa nesse sentido. Todavia, aquilo que... O grande problema, Gil, dos nossos políticos é que quando eles assumem o mandato, aliás, quando eles são candidatos, eles são uma pessoa, e quando eles mudam, viram o poder. Viram parlamentares, viram executivos, eles não pensam que são deuses, eles têm certeza. Eles têm certeza. Então eles vivem num mundo completamente à parte. Pois é. Entendeu? Do que a nossa realidade traduz. E a casta de privilégios é muito grande. Muito grande. E em pensar em mexer com esses coitadinhos, pois entendeu? Que já quase não ganham nada, eu sou veementemente contra essa situação. E nós estamos falando, nesse caso, no caso da pensão, imagina aquela viúva que perde, além de perder o companheiro, que às vezes fazia bico. Você sabe disso, Com todo certeza, mundo sabe. Ele não vive só disso. Não consegue viver. Não consegue. Ele vai ser porteiro, ele vai ser vendedor, ele vai ser alguma outra coisa para complementar essa porcaria de pensão que lhe é dada. Isso não vai reduzir? Isso sem dizer o que gastam com remédios. Né? Pois é. Pois é. Que a indústria farmacêutica no Brasil é um absurdo. Trilhardária e fica aí... A saúde no Brasil é uma calamidade. Pois é. A indústria farmacêutica nem se fala, é uma coisa horrorosa de os que ganham dinheiro. E dá para baratear. Em vez do governo pensar em diminuir os proventos desse pessoal, eles deveriam pensar em quebrar alguns monopólios, entendeu? De remédios e patentes, e diminuir o valor, ou até, pensando de uma forma até utópica, até quase zero e o governo subsidiar. Eu queria aproveitar, se a gente tiver mais um tempinho, para estender também a questão dos professores, que é outra classe que vai se prejudicar muito com esse novo texto. Eu tenho que se aposentar com 65 anos, lembrando que o professor trabalha dia e noite, porque tem que corrigir. Existe um estudo que diz que um professor chega a atender 250 alunos. Só para ilustrar, eu fiz um inventário do pai de uma professora e para efeitos de benefício de gratuidade processual, eu requeria a justiça gratuita e vi o olerite lá. 35 anos de magistério, R$4 mil por mês. Pois é. Isso é, no mínimo, ridículo. Não, uma pessoa que se dedica a lecionar, entendeu? Para poder formar o cidadão, depois de 35 anos, ela tem que continuar trabalhando por conta do auxílio permanência, que também é irrisório, R$4 mil por mês. E um outro detalhe, os professores em geral, que o sindicato briga muito, o número de afastamentos, assim como policiais, o número de afastamentos por problemas psicológicos é gigantesco. Existe um desgaste emocional muito grande, tanto para professor como para policial. Ah, mas o policial enfrenta bandido. Você sabe o que é uma sala de aula de adolescentes numa escola pública na periferia de São Paulo? Então, está na hora de repensar muito sobre isso. Eu acho, inclusive, que dependendo do local, o professor teria que ganhar adicional de periculosidade. Eles levam tiro, tem bala perdida. No Rio de Janeiro, o professor tem que fazer treinamento com criança para se proteger de bala perdida. O Rio é um caso à parte, né? Mas não podia chegar. Não podia chegar a esse ponto. Bom, não, e não precisa ir muito longe. Nós temos aqui um exemplo, eu conheço também cliente meu, professora, uma outra cliente professora, aqui no Celso Gama, tem medo de dar aula. Pois é. E uma região, Vila Assunção, uma região boa aqui de Santo André. Fica então uma pergunta para que o senhor e a senhora de casa reflitam junto com o Dr. Gogoni para a nossa próxima entrevista. Será que esse texto também vai ser revisto para juízes,
generais do Exército que deixam aposentadorias milionárias para suas filhas, políticos que com 2 mandatos se aposentam e aí resolvem sair do país até porque podem. Podem. Estão aposentados Exatamente. com 100% do valor adquirido. Ex-presidentes com uma aposentadoria gorda e com todos os privilégios Basta que podem dizer, levar. que a filha da ex-presidente Dilma Rousseff devolveu 6 carros. 6 carros Pois é. de luxo. Olha que absurdo. 6. Não estou falando nenhum nem 2. Aliás, ela nem poderia usufruir desse benefício. A mãe poderia, como ex-presidente, entendeu? Sim. Não vamos questionar aqui o mandato dela, né? Não. Mas poderia usar. Esquece. Tem o privilégio disso. Agora, magistrados, já vou te adiantar, não podem mexer nos vencimentos, entendeu? Como diria o ministro Magri, famoso ministro Magri, imexível. 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 Usando o português mais incorreto do mundo, mas tocando o dedo na ferida, né? E o próprio ex-presidente Lula, que está preso, tem direito a carro. Sim, preso ele tem direito a carro, secretário de segurança. Não, e mais, Fernando Henrique Cardoso queria ainda implementar, através do partido dele, os senadores sem voto, entendeu? Mas ganhando. Bom, está na hora de rever todas essas políticas erradas. Dinheiro de benefícios que são dados sem precisar, aposentadorias com determinados privilégios que poderiam sustentar milhares de aposentados. Gogoni, fique então para a semana que vem. Vamos tentar explorar um pouco mais, porque por meio da injustiça que está sendo aplicada, talvez se o povo ficar sabendo cada vez mais, a gente pode resolver esse problema. Político tem medo de povo na rua fazendo manifestação. Enquanto nós não acordarmos, tivermos um pouco de sangue de argentino que vai para a rua e faz panelaço, nós depusemos aí uma presidente da República. Pois é, muita força. Gogoni, eu só tenho lhe agradecer mais uma vez. Não seja por isso, João. Você já está convidado, aliás, você está escalado. Muito obrigado. Para segunda-feira que vem voltar para a gente falar um pouco mais sobre isso. Será um prazer. Muito obrigado, viu, Gogoni? Boa semana para você. A satisfação é minha. Muito obrigado. Obrigado.